respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Eu amo Manuel de Barros, gente. E eu escolhi esse poema para abrir a nossa aula de hoje. Bem-vinda, Renata. Como não amar, né, Manuel de Barros? Ele é muito impressionante. E eu escolhi esse poema para abrir a nossa aula de hoje porque a gente vai falar um pouco sobre o universo que o Manuel de Barros fala tão bem, que é o universo, que eu não vou dar spoiler agora, deixa daqui a pouquinho. Ei, Pati! Bom, hoje o tema central da nossa live é a criação. E aí, para a gente falar sobre criação, eu vou na raiz dessa palavra em latim. Raquel Emanuel. Eu vou na raiz dessa palavra criação, na origem do latim, que é creare, que é a mesma raiz da palavra criança e da palavra criatividade. Então, olha que interessante. A criação, o sentido raiz, radical da palavra criação, é o mesmo da palavra criança. E quando a gente pensa, né, na criança, a gente pode pensar em várias qualidades que a criança traz para a gente que tem a ver com a criação, né? Uma delas é a curiosidade. A criança, ela é curiosa, né, naturalmente. Ela tem esse olhar genuíno e ingênuo para o mundo e ela se espanta no sentido de se maravilhar com tudo que lhe é apresentado. Ela não tem, a princípio, um julgamento em relação ao que aparece para ela no mundo. Ela experimenta, ela é curiosa, ela quer se aproximar, ela quer cheirar, ela quer pegar, ela quer sentir, né? Ela quer experimentar. E aí a gente vai, né, caminhando na nossa vida e a gente vai recebendo vários tolhimentos nesse lugar, né, da descoberta, nesse lugar da curiosidade. Não pega aí, menina. Não põe a mão aí, menina. Fecha as pernas, menina. Né? Entre tantos outros tolhimentos que a gente vai recebendo, né, na nossa infância. E aí a gente vai se desligando desse lugar tão genuíno nosso, dessa curiosidade inata, dessa nossa capacidade que o Manuel de Barros traz tão fortemente, que é essa de ter um olhar atento para a pequenez, um olhar atento para aquilo que é desimportante, como diz o poema que eu li aqui, né? Ele dá respeito às coisas desimportantes, porque ele vê nas coisas desimportantes a grandiosidade e a riqueza que elas trazem. E o que isso tudo tem a ver com a criação? A criação é esse espaço, é esse lugar onde a gente se possibilita experimentar. E a gente experimenta muito movidos pela curiosidade e movidos por querer saber assim, mas o que mais tem aqui? O que mais é possível aqui que eu ainda não experimentei, que eu ainda não fui lá, né, perceber, sentir, coloquei a minha atenção, né? Então, quando a gente resgata, se reconecta com essa nossa criança interior, a gente entra em contato com esse lugar nosso,
que é aberto, que é entregue, que quer brincar. Então, a criação eu queria trazer, né, hoje para essa reflexão e para os exercícios que a gente vai fazer aqui, a ideia de criação como uma brincadeira, como o tempo do brincar. Quando às vezes a gente quer, né, criar algo ou quer experimentar algo novo na nossa vida, normalmente a nossa cabeça muito adulta, né, já muito adulterada, vou dizer assim, já coloca uma finalidade, né, para a coisa que a gente quer experimentar. Então, por exemplo, né, eu quero cantar para me destacar nas rodas dos amigos. Eu quero cantar para me curar ou para resolver alguma questão, né, do meu laríngeo. Eu quero cantar para me divertir, que seja. Mas quando a gente coloca esse para, né, para alguma coisa, a nossa cabeça tende a ficar na finalidade que a gente criou para esse algo, para essa coisa que a gente quer experimentar. Quando o nosso foco vai para a finalidade, a gente se esquece do processo, a gente se desliga do tempo do brincar. Então eu quero hoje trazer a nossa atenção para esse tempo, para a gente soltar e entregar as expectativas que a gente cria em relação a tudo. Mas nesse caso aqui especificamente em relação ao nosso cantar, em relação à nossa voz, à nossa comunicação, à nossa expressão. E se a gente simplesmente se entregar para esse tempo do brincar, para esse tempo do experimentar. E aí, onde a gente vai chegar com isso é o que menos importa. A criança nos ensina uma coisa muito linda, que é ela pode ficar horas dedicada a uma experimentação. Por exemplo, quando a criança está fazendo um castelo de areia, ela fica horas ali dedicada àquilo. E ela repete várias vezes, né, por exemplo, uma mesma tentativa de algo. Ela construiu uma coisa, né, destruiu, ela vai lá, constrói de novo, e destrói, ela vai lá e constrói de novo. Mas essa tentativa, essa repetição, ela não está num lugar de obrigação, ela está num lugar de experimentação. Quando ela sente que aquilo chegou num lugar, né, que aquilo completou dentro dela uma sensação, a experimentação chegou num lugar ok, ela se desapega. E não importa se ela construiu um castelo gigante de areia e a onda vai vir e vai destruir, porque ela já completou ali, né, o tempo do brincar. Então, quando a gente está cantando, quando a gente está, né, se dedicando um tempo para experimentar a nossa própria voz, seja através do canto ou da fala, não importa, que a gente possa simplesmente se entregar para esse momento sem nenhum apego ou expectativa em relação ao que vai ter de resultado desse tempo, né, onde que a gente vai chegar com esse tempo, e depois que a gente possa se desapegar desse resultado, de onde a gente chegou. Não importa onde a gente chegou, importa o tempo, importa o processo, o caminhar, a travessia. Então eu queria trazer isso para vocês, para a gente poder entrar nos exercícios que eu vou trazer com essa noção, né, com essa disponibilidade de entrega, tá? Para o que eu vou propor. Seguindo um pouquinho mais, né, nessa reflexão do tempo do brincar e da criança, eu queria falar também de outras coisas que são bem próprias da criança e que ela nos ensina, que é a liberdade, né? A liberdade de experimentar sem, a princípio, nenhum julgamento de que isso daqui é feio, isso daqui é bonito, isso daqui é ruim, isso daqui... Não, né? Ela não tem esse julgamento, ela se sente livre no seu experimentar. Então é uma coisa que eu também quero convidar a gente a experimentar hoje, que é esse espaço de liberdade interno, porque esse espaço de liberdade, ele é interno.
Ele começa internamente. Então, quando a gente estiver experimentando, se vier um pensamento, né? Ai, mas isso tá feio, ai, isso não soou como eu queria. Lembra, gente, isso tudo é a cabeça do adulto falando dentro de nós. E às vezes, quando a gente fala no tempo do brincar e da criação, é importante a gente pedir para a nossa cabeça de adulto dar um tempinho, né? Ficar só observando, né? E deixar, né? Abrir espaço para a criança poder brincar. E aí, nessa capacidade, nessa liberdade de criação, a criança nos ensina que é possível transformar o mundo e criar mundos, criar universos. A gente cria universos brincando, nesse tempo do brincar. Então, não é para a gente ficar levando tudo a sério, mas também não é para a gente achar que é porque é brincadeira, não constrói, não cria coisas. Ao contrário, o brincar cria muita coisa. E não é à toa que as duas palavras estão nessa mesma raiz no latim, como eu comentei, né? Creare, criar e criança. Para quem chegou agora, a gente está falando da criação. E mais... Uma coisa que eu queria falar também é que quando a gente usa lá, né, a palavra para e a gente coloca uma finalidade, né, em tudo que a gente faz, como se precisasse ter uma finalidade sempre, né? Se não tem finalidade, não tem porquê, né? A gente às vezes também fica na frustração, porque a gente tem uma coisa de querer chegar logo naquela finalidade que a gente criou, rapidamente. Então, se eu quero cantar porque eu quero escutar minha voz de determinado jeito e não do jeito que eu escuto, eu foco nessa finalidade, eu quero isso, eu esqueço do processo e eu me frustro. Eu me frustro porque eu não estou vivendo o tempo, eu não estou vivendo o processo, eu estou lá na finalidade, tá? Então, a gente perceber o quanto essa negação, né, do nosso prazer, né, do prazer de poder experimentar, do prazer de usufruir da minha liberdade de criação, cria frustração. Criar, criança, criatividade. É isso mesmo, Bruna. São todas essas palavrinhas dentro, né, dessa mesma raiz. Então, a gente vai experimentar uma coisa agora com a nossa voz, e antes a gente vai trazer a nossa atenção para a nossa respiração de novo. Vão percebendo como que a respiração, ela sempre está presente, né? Primeiro porque a respiração é o que nos traz vida, né? A respiração é o sopro divino. É a nossa maior nutrição. E é dentro desse pequeno ciclo de inspiração, expiração e apneia, esse tempo onde a gente, né, não está respirando, que a gente tem um ciclo também de vida, morte e renascimento. Esse pequeno ciclo da respiração é uma experiência de vida, morte e renascimento. Nesse ciclo vida, morte e renascimento, existe a potencialidade da criação. Nesse ciclo, pequeno ciclo, a gente encontra o silêncio, que a gente falou na primeira aula, a gente se encontra com a nossa intenção, com esse impulso que a gente sente quando a gente inspirou, terminou de inspirar, ó. Chega um ponto da inspiração quando o corpo se expandiu, se nutriu, que dá uma coisa dentro da gente. Esse é o impulso, né? E aí na expiração, essa expiração pode vir, né, como entrega disso tudo que a gente inspirou, pode vir com um som, pode vir com um impulso de querer se movimentar, se expressar.
Então, nesse pequeno ciclo da respiração, a gente tem tudo o que a gente precisa para a criação. Então, eu queria primeiro convidar vocês a experimentar essa inspiração profunda e esse ponto, colocar atenção nesse ponto em que a gente sente esse ápice dentro da respiração, tá? Vamos juntos. Vamos sentir o nosso corpo, sente bem o apoio, os pés apoiados no chão, sente a sua coluna bem estruturada. Pede primeiro para o seu corpo relaxar, para o seu corpo poder usufruir da respiração da melhor forma possível. E a gente agora inspira. E na expiração pode soltar o ar com um som. A gente vai fazer um ciclo de 5 vezes essa respiração. E se o corpo sentir vontade de se movimentar nessa expiração, deixa. E vão comentando aqui comigo se vocês sentiram esse ápice da inspiração. E eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu respiro assim e trago bastante atenção para minha respiração, eu sinto muito prazer. É um prazer assim de sentir como se o corpo ganhasse vida mesmo, como se eu me reconectasse com esse fluxo, com essa força de vida que existe dentro de nós, né? Então, a gente se desconecta tanto da nossa respiração, e essa desconexão com a respiração também é uma desconexão com o nosso poder de criação. Larinha! Então, vão escrevendo para mim o que vocês sentiram, e enquanto isso, eu vou mostrando um exercício de criação dentro desse espaço da expiração. Então, a gente vai usar o espaço da expiração para criar. Como assim, Raquel? Assim, simples assim. A gente já sentiu como que a inspiração chega no ápice dela e a gente sente aquele impulso, né? Quando a gente solta o ar, né? Então agora, no lugar de soltar esse ar, nessa intenção de entrega, que bom! Nesse lugar de entrega, a gente vai deixar que surja no nosso corpo um impulso de criação. Pode ser por um movimento do corpo, então eu posso sentir esse impulso de trazer para o movimento essa expiração, ou pode vir na voz. Eu posso querer soltar um som. E aí, lembrando novamente do que a gente falou no início, nesse exercício não cabe a mente do adulto que vai ficar lá, mas que coisa mais nada a ver, que som esquisito que você soltou aí, hein? Não, aqui é o espaço de experimentação. Então chamem as suas crianças internas, porque é tempo de brincar. E nesse tempo de brincar que a gente vai criar algo, tá? Experimentar, se permitam experimentar. Eu vou fazer aqui um exercício só para exemplificar, para vocês entenderem melhor, e depois eu vou jogar a bola e vou ficar aqui fazendo só efeitinhos para vocês brincarem. Então, me conecto com a minha respiração.
Percebo as reverberações da minha experimentação. Inspiro novamente. E brinco com os sons, brinco com o meu corpo, deixo que esse espaço da expiração possa acontecer qualquer coisa, porque eu não estou controlando, nem tenho expectativa em relação ao que vai ser produzido. Eu simplesmente me abro para acolher, para escutar e receber o que o meu corpo está expressando, tá? Ai, que bom que a Rita tá aí. Muito bom. Então é isso, eu vou ficar aqui fazendo uns sons enquanto vocês experimentam. Deixem o tempo, tá? Deixem o tempo depois que soltar, que vocês expressarem, que vocês manifestarem, deixa o silêncio vir. Não precisa ter pressa, a gente não tem pressa para nada. Sintam à vontade. E podemos ir voltando, respirando, integrando os sons que vieram, os movimentos que vieram. Queria muito poder, conseguir acompanhar vocês, ver vocês se movimentando, mas eu fico aqui meio autista. E se puderem, escrevam para mim aí como que foi, tá? Esse é um exercício tão simples, né? E ao mesmo tempo cabem infinitas coisas dentro desse tempo. Laila, querida, que bom te ver aqui. Então eu queria muito trazer hoje, para vocês, nesse tema da criação, o prazer. A importância da gente estar conectado com o prazer na criação. A gente tende a querer fazer tudo muito sério, né? É tudo muito sério na nossa vida, né? E isso faz a gente se desconectar do que é mais importante na nossa experiência humana, que é o prazer. E olha, gente, eu falo isso para vocês e falo para mim também, tá? Estamos todos aprendendo, né? Mas eu percebo muito que quando eu tô entregue no prazer com a minha voz, que bom, Laila, também. Eu brinco muito mais, a criação vem com muito mais facilidade. E eu, especialmente, assim, desde a adolescência, eu tive muito essa experiência de criar a partir da dor,
a partir da tristeza. E tem muito esse lugar, né, dos poetas principalmente, né, que criam a partir da tristeza. Eu amo Manuel de Barros também por isso, porque ele não cria a partir da tristeza, muito pelo contrário. Ele cria com a criança dele o tempo inteiro. A criança dele está presente em todos os poemas do Manuel de Barros. Então eu acho que ele ensina muito pra gente. Ai, que bom, Ana. Que bom, Si, Edalvi, que bom, gente, fico feliz que vocês tenham experimentado, fico muito feliz que vocês tenham se disponibilizado a experimentar e a vir comigo nesses exercícios, agradeço muito, 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 viu? E aí, para finalizar, né, a nossa aula hoje, eu queria trazer também né, uma reflexão, né? A gente sabe que vida é movimento, que tudo que tem vida tem movimento, certo? E assim como tudo que tem vida tem movimento, a voz, que é vida, ela também é movimento. Então, quando a gente está cantando, por favor, lembrem de cantar com o corpo de vocês. Talvez essa seja a mensagem que eu sempre reforço e que eu mais desejo inspirar nas pessoas, né? Que a gente possa cantar com o nosso corpo, cantar com o movimento. E isso desperta muito o nosso prazer. A nossa voz não está no nosso aparelho fonador, a nossa voz é o nosso corpo é a nossa voz. Que a gente se lembre sempre disso. Se desse ciclo de 3 aulas essa mensagem, né, ficar clara para vocês, eu já fico super feliz. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, falar mais alguma coisa, eu vou finalizar depois só com uma música de presente, fechando esse ciclo do fluxo da voz. Então só vou esperar um pouquinho para ver se alguém quer escrever alguma coisa, senão eu já trago a nossa música. Vocês viram que eu trouxe vários apitos, passarinhos, sapinho hoje, bem no espírito da brincadeira, bem do tempo do brincar. Bom, então eu vou trazer a nossa última canção para a gente finalizar. Foi a canção que eu abri esse ciclo e é com ela que eu vou fechar. Essa música se chama Água. Ela é uma composição minha, ela é uma música experimental, instrumental, né? E que nasceu justamente dessa experimentação, né, da voz. Sim, verdade, Ana, só gente linda mesmo nessa live. E essa música, ela vai abrir também a continuidade, né, que é o curso que eu vou trazer, que eu vou abrir a partir de amanhã, as inscrições, que é o curso A Voz é um Rio. Então a gente começou percebendo que a voz tem um fluxo, né, e que a gente pode entrar no fluxo ou a gente pode querer nadar contra a correnteza. E agora a gente vai, né, avançar, aprofundar e ir para a voz é um rio. Que eu tô, né, assim, quem me conhece sabe que, né, eu amo esse tema das águas, me acompanha muito. Então eu tô bem empolgada com esse curso. Tô preparando um material bem bonito, vai ser bem bonito. Então é isso, que as águas de vocês, que as águas do planeta, né, possam brincar. Vou chamar de novo os passarinhos. Ai, que bom, Renata, fico feliz, querida.
grande beijo, agradeço muito, muito, muito as pessoas queridas que eu amo tanto, que acompanharam, as pessoas novas que estão chegando. E é isso, amores, que a voz de vocês esteja sempre nesse fluxo amoroso, nesse fluxo luminoso que nós todos somos. Um beijo grande.